Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para mais um episódio do nosso curso de Python. Esse é o quinto episódio da primeira temporada, nós estamos bem no comecinho. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, que é a concatenação de strings. Não deixe de ver este episódio após a vinheta do canal. Estamos de volta aqui no nosso curso de Programação Python. Vamos dar uma olhada o que nós falamos no episódio anterior. Lá falamos de operadores aritméticos e nós vimos lá que tínhamos os operadores de soma, de subtração, de multiplicação, de divisão, de exponenciação e ainda tínhamos o resto. Então nós já falamos sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, volte lá e reveja esse episódio. Hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o operador de soma, porque ele pode ser usado um pouco diferente do que somar números. Então, por exemplo, eu tenho 1 mais 2, dando como resultado 3, porque os operandos, eles são números, sejam inteiros, sejam números de ponto flutuante. Mas nós podemos fazer o que a gente chama de concatenação de strings. Na verdade, juntar strings utilizando o operador soma. Isso se faz através do mesmo operador, só que nós temos um resultado um pouquinho diferente. Esse é o exemplo do que eu comentei. Quando eu tenho dois números quaisquer, eu posso fazer a soma de uma forma normal, vamos chamar assim, entre aspas. Porém, se eu tiver agora, ao invés de strings, ao invés de números strings, o que nós vamos ter é uma soma de strings. Então, por exemplo, se eu imagino que eu quero eu tenho duas variáveis, uma chamada nome e uma chamada sobrenome, eu posso criar uma terceira variável chamada nome completo, que é a concatenação dessas duas strings. Ele junta essas duas strings dando uma terceira, que é esse exemplo aqui, só que não é com nomes, né? É com números, só que na verdade não são números, são strings. Eu tenho a string 10, eu tenho a string 20, quando eu chamo o operador de soma, na verdade ele faz a concatenação e aí eu acabo tendo a string 1020, não o número 1020. Depois eu posso até transformar, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho melhor. Vamos colocar ele para rodar. Vamos chamar aqui o terminal e vamos colocar ele para rodar, que aí vocês vão ver. Então eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho aqui. Eu tenho uma string chamada, vamos chamar o Python, né? Eu já ia digitar aqui diretamente no prompt, mas eu tenho que chamar o Python. Então, chamei o Python, eu disse que S1 era code. Na verdade, vamos trocar, né? Aí você coloca outra coisa. Andrés. S2 vai ser, vou dar um espaço, Menendez. É meu nome. E eu posso criar uma variável S3, que é S1 mais S2. Se mandar imprimir S3, o que eu vou ter é a concatenação dessas duas strings. Porém, eu posso fazer com que S4, por exemplo, seja S2 mais S1. O que nós vamos ter aqui é uma coisa ligeiramente diferente do que a soma, né? Porque a soma, se você alterar os fatores, você vai ter o mesmo resultado, mas aqui não. Aqui veja que eu tenho primeiro a string S2 concatenada com a string S1. Então veja que aqui foi S1 com S2, aqui foi S2 com S1. Então eu tenho sim um resultado diferente dependendo da ordem dos operandos. Certo? Então é uma aula relativamente simples, né? Um vídeo relativamente simples, só para que você possa entender o que é concatenação de strings. Nós vamos falar muito disso ao longo do curso, que no final das contas a gente acaba fazendo bastante concatenação, principalmente quando a gente vai trabalhar com a parte de arquivos, que é um pouquinho mais para frente. É isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like se você gostou, isso ajuda aí a divulgar o nosso canal. E vamos continuar com o próximo episódio, não perca, que nós vamos falar sobre comando de leitura. Nós vamos aprender a ler uma variável diretamente do teclado, que é um pouco diferente do que a gente estava fazendo aqui, porque aqui na verdade a gente estava atribuindo valores diretamente a uma variável. Não perca o nosso próximo episódio também. Grande abraço e até a próxima.